aula anterior, nós observamos algumas características do maior grupo de animais, características então do filo Arthropoda, que são animais que apresentam então o corpo formado então por segmentos. Esses segmentos se fundiram formando tagmas ou regiões específicas para realizar funções diferentes, por exemplo, cabeça é um tagma, geralmente com apêndices utilizados com função sensorial e captura de alimento. No tórax nós temos apêndices locomotores e no abdômen geralmente apêndices que são usados para reprodução ou também que auxiliam na locomoção. Os artrópodos, além de apresentarem o corpo segmentado, eles apresentam apêndices articulados, apresentam também um exoesqueleto rígido e esse exoesqueleto então necessita fazer trocas. Então, os artrópodos, de uma maneira geral, eles mudam de exoesqueleto, alguns mudam somente na fase jovem e outros continuam mudando toda a vida. Tá? Boa parte dos artrópodos apresentam então o que a gente chama de desenvolvimento holometábulo, na qual vai ocorrer diversas fases até chegar à fase adulta, ou seja, do ovo eclode uma larva, uma lagarta, essa lagarta ela vai formar uma pupa e essa pupa vai dar a origem, posteriormente, a um animal adulto, né? Uma das metamorfoses mais conhecidas é aquela sofrida pelas borboletas. Tá? Dentro desse filo, a classe insecta, que corresponde a praticamente 80% de todos os animais conhecidos. Os insetos são animais que dominam o ambiente terrestre, mas existem alguns insetos que são aquáticos, principalmente a sua fase larval, e praticamente eles estão ausentes nas águas marinhas subgidais, ou seja, nas partes mais profundas do oceano nós não encontramos insetos. Os insetos têm uma capacidade de voo e isso trouxe um grande sucesso evolutivo para eles, porque eles conseguem ter acesso aos recursos alimentares. Além disso, através do voo, eles conseguem fugir de predadores e também encontrar parceiros sexuais. Os insetos têm uma grande importância na cadeia alimentar, porque muitos deles se alimentam de plantas e eles são alimento para consumidores de níveis tróficos mais elevados. Então, a gente fala que dentro das cadeias tróficas, das cadeias de alimentação dos ecossistemas terrestres, os insetos fazem o elo entre os produtores, que são as plantas, e os consumidores secundários e terciários, ou seja, aqueles animais que são predadores. Além disso, a gente não pode esquecer da grande importância que os insetos têm como polinizadores, especialmente as abelhas, as moscas, diversas espécies de mosquitos, enfim. No momento em que eles vão se alimentar ou do pólen ou do néctar, eles acabam muitas vezes ficando com o pólen aderido ao seu corpo e aí quando eles vão pousar em outras flores, eles acabam fazendo o transporte desse pólen, sendo importantíssimos para a fecundação das plantas. No entanto, a gente não pode esquecer, que existem diversas espécies de insetos que são pragas agrícolas, tanto é que muito é gasto anualmente para fazer o controle desses animais, que são pragas, mas também existem algumas espécies de insetos que são controladoras biológicas, como por exemplo a joaninha, que se alimenta de pulgão, então ela acaba fazendo o controle populacional do pulgão, que é considerado uma praga agrícola, certo? Dentro desse grupo dos insetos, eu mostrei para vocês também na aula passada algumas espécies que são vetoras, transmissoras de diversas doenças para os seres humanos, Então, diversas espécies de mosquito aí, sendo, por exemplo, os transmissores da dengue, da febre amarela e da malária, que são 3 doenças muito frequentes na população humana e que ainda nos dias atuais causam centenas de mortes, inclusive aqui no Brasil. Tá? São 3 doenças que têm uma maior frequência, a malária e a febre amarela no norte e nordeste
E a dengue, né, atualmente, nos últimos anos, ela acabou se espalhando por todo o território nacional. Então, são 3 doenças que têm como hospedeiro intermediário alguma espécie de inseto, alguma espécie de mosquito, e esse acaba servindo também de transmissor para os seres humanos. Bom, dentro dos insetos, então, nós temos algumas ordens que incluem insetos que são vetores de parasitoses para os animais, né? Nós temos ali a ordem Diptera, com moscas, mosquitos, borrachudos e mutucas. Nós temos os hemípteros, com os famosos barbeiros. A ordem Siphonaptera, com as pulgas e os bichos de pé. E 2 ordens que incluem os piolhos. A Anoplura, os piolhos sugadores, e a ordem Malofaga, que inclui os piolhos mastigadores. Aula de hoje, então eu vou mostrar para vocês algumas espécies de moscas, mosquitos, os famosos borrachudos e as mutucas, que são insetos, né, que têm uma grande importância na parasitologia veterinária e também humana, certo? Os dípteros são insetos que, quando adultos, apresentam um par de asas funcionais e um par de asas vestigiais. Esse segundo par de asas ele é extremamente pequenininho, ele é em formato de halter ou balancim. Nessa imagem aqui no meio, não sei se vocês conseguem observar, mas temos 2 estruturazinhas aqui, um tom meio bege, amarelo claro. Esses, né, esse parzinho aqui é o segundo par de asa modificado. Esse par modificado ele é extremamente importante para dar equilíbrio e orientação para esses insetos que são extremamente ágeis durante o voo, certo? São insetos que apresentam peças bucais picadoras sugadoras, então todo o aparelho bucal deles é adaptado para picar, sugar e em algumas espécies para lamber. Então os insetos, eles têm peças bucais extremamente desenvolvidas e cada grupo de inseto, as suas peças bucais vão estar modificadas e relacionados com algum tipo de alimentação. No caso dos dípteros, né, moscas, mosquitos, o tipo de peça bucal é picador, sucador ou lambedor, certo? Geralmente, esses insetos, quando adultos, né, eles se alimentam de néctar de flores e alguns são hematófagos, né, principalmente as fêmeas de mosquito, e alguns são predadores também. Então, existem algumas espécies de dípteros que se alimentam de outros pequenos animais, certo? Mas geralmente, de uma maneira geral, os dípteros se alimentam de néctar de flores, tá? Bom, dentro dos dípteros nós temos então a família Psychodidae, que inclui a família Phlebotomini, que geralmente são insetos dípteros hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue de anfíbios, répteis, aves e mamíferos, inclusive de nós seres humanos. O inseto díptero que faz parte dessa família é o famoso mosquito palha, também chamado de birigui ou orelha de viado ou arrepiado. Tá? São os famosos mosquitos do gênero Phlebotomus e Lutisomia, que são os hospedeiros intermediários e transmissores das espécies de Leishmania, que são as causadoras das leishmanioses, né, em seres humanos e também em alguns animais vertebrados, especialmente no cão, tá? Lembrem que eu comentei com vocês que existem, né, o protozoário Leishmania, que causa então a leishmaniose em seres humanos e alguns animais. A leishmaniose ela pode ser a tegumentar, em que vai se manifestar então na pele, que vai destruir muitas vezes as cartilagens, vai destruir né, os tecidos às vezes da região da face, e também nós temos a leishmaniose visceral, que vai atacar então órgãos internos. Tá? A leishmaniose então ela é transmitida para os seres humanos por esses 2 mosquitos, os do gênero Phlebotomus e do Lutisomia, certo? Então também são pertencentes à ordem Diptera. Dentro dessa família, da ordem Diptera, nós temos a família Culicidae.
É uma família com o maior número de insetos hematófagos, com grande interesse na parasitologia médica veterinária. Tá? Então, muitos dos mosquitos que nós vamos falar na nossa aula de hoje são da família Culicidae. Tá? Eles são conhecidos popularmente como mosquitos, pernilongos, muriçocas. Então, dependendo, né, da região do país, esses insetos recebem nomes diferentes. Tá? Esses insetos, as fêmeas é que são hematófagas. As fêmeas é que vão se alimentar de sangue e geralmente ao entardecer e à noite. Tá? E durante esse ato do hematofagismo, ou seja, no momento em que as fêmeas vão se alimentar de sangue, elas vão perturbar o repouso do hospedeiro, elas expoliam o sangue do hospedeiro, ou seja, elas consomem o sangue do hospedeiro, e além disso, elas transmitem doenças, como por exemplo, algumas viroses, como dengue, febre amarela, algumas encefalites. Elas também transmitem algumas doenças causadas por protozoários, né? Uma protozoose típica, que é a malária, e também elas podem transmitir alguma doença causada por vermes, né? Alguma eumintose, como por exemplo a elefantíase, certo? Então, os mosquitos aí tendo uma grande importância na parasitologia médico-veterinária em função deles perturbar o repouso, consumir o sangue e, além disso, transmitir diversas doenças para os animais e também para nós, seres humanos. Dentro dessa família Culicidae, nós temos 4 gêneros com importância na parasitologia. Acredito que você já tenha ouvido falar em 3 deles. E tem um quarto, que é o Hemagogus, e tem como hospedeiro homem e animais. Tá? O Anopheles, que se alimenta de sangue de homens e animais vertebrados. O Aedes, se alimentando de sangue humano. O Culex, se alimentando de sangue humano e demais animais, tá? Geralmente, esses 4 gêneros de mosquitos da família Culicidae são encontrados nas casas, nos abrigos dos animais, geralmente nos estábulos, nos canis, nos chiqueiros, nos galinheiros, enfim. Aonde tem animais, nós encontramos esses 4 gêneros de mosquitos, tá? Todos eles são hematófagos e geralmente, né, eles têm um hábito noturno, então eles vão se alimentar de sangue durante a noite. E como eu já falei, são as fêmeas que possuem o hábito alimentar hematófago, ou seja, as fêmeas se alimentam de sangue. Bom, além dos culicídeos, nós temos os dípteros da família Simulidae, que são mosquitos conhecidos como os borrachudos. Quem nunca tomou uma picada de borrachudo não sabe a dor que esses mosquitinhos causam na gente, né? Aqui na região, então, eles são muito abundantes, né? Nos últimos anos, a gente tem visto aí uma grande infestação desses mosquitos. Eles são geralmente bem pequenininhos, mas eles são extremamente vorazes, então eles se alimentam muito, né? E eles acabam atacando não somente humanos, mas demais animais, principalmente mamíferos e aves. Tá? Os borrachudos, então, eles têm uma grande importância na parasitologia devido a 3 fatores. Pelo fato, então, deles serem extremamente vorazes, então eles se alimentam de muito sangue, então eles acabam consumindo muito sangue de humanos e demais animais mamíferos e aves, como eu já falei, principalmente aqui nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, mas também no Rio de Janeiro e São Paulo, podendo inclusive levar a internamentos e muitas vezes algumas pessoas acabam se afastando do trabalho, principalmente profissionais da agricultura, né, que são profissionais que ficam mais tempo expostos no ambiente e ficam mais suscetíveis ao ataque desses mosquitos borrachudos, tá? Lembrando que existem muitas pessoas que são alérgicas, né, à picada de qualquer inseto e às vezes uma simples picada faz com que essas pessoas tenham que ir para o hospital e ter que tomar, né, um antialérgico rapidamente, muitas vezes através, né, de injeção.
Além disso, os borrachudos, eles são transmissores da síndrome hemorrágica de Altamira, que é uma doença mais encontrada no norte do país. Eles também são os transmissores do verme Onchocerca volvulus, que é o causador da oncocercose, que é chamada de cegueira dos rios, que aqui no Brasil ela ocorre com maior frequência em algumas tribos da região amazônica, certo? Né? E além disso, a picada dos borrachudos, ela não só provoca a formação, né, de equimoses ou pápulas no homem, aquelas lesões na pele, mas ela também pode causar dispneia, né, falta de ar, um edema pulmonar, pode também favorecer o desenvolvimento de pneumonia, hepatite e nefrite e podem ocasionar morte. Então, nesses casos mais graves, né, em que as pessoas às vezes são mais alérgicas, têm uma imunidade mais baixa, então surgem consequências maiores, principalmente no sistema respiratório e também no fígado e nos rins, podendo então levar, em casos bem extremos, à morte, tá? Então, aí mostrando para vocês um pouquinho da importância dos borrachudos, que são dípteros, né, insetos dípteros da família Simulide. Ah, professora, eu preciso saber o nome das famílias desses insetos? Não, tá? Aqui eu trago para vocês porque eu sou bióloga, então os biólogos eles se importam e muito, né, com a taxonomia, então portanto a gente dá muita importância para o nome dos táxons, né, dos grupos nos quais os animais, os seres vivos pertencem, tá? O que vocês precisam saber é o nome de alguns mosquitos específicos que transmitem alguma doença lá, aquelas que a gente viu nas aulas anteriores. Aqui, de uma maneira geral, eu vou falar, né, como eu já falei, de uma maneira geral, os borrachudos, as mutucas, as moscas, enfim, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aonde eles estão inseridos, né, cada um desses grupos de insetos, portanto, eu vou mostrar, então, o nome da ordem, o nome da família na qual estes insetos específicos que têm interesse, então, aqui na nossa disciplina, eles estão inseridos. Vamos falar um pouquinho, né, da família Ceratopogonidae, que são conhecidos popularmente por mosquitos pólvora, maruins ou mosquitinhos de mangue, tá? Geralmente, pessoal, a maior importância desses mosquitos pólvora no Brasil está ligado ao ataque maciço a humanos e animais domésticos, que ocorre às vezes em nuvens que se tornam inviáveis, principalmente em regiões próximas a manguezais, praias e plantações, certo? Então, são insetos mais característicos de regiões litorâneas aqui no nosso país e muito associados aos ecossistemas de manguezais, praias, tá? Nós temos então o gênero Culicoides, que tem como hospedeiros o homem, mamíferos e aves, e a picada desse mosquito pólvora é a mais dolorosa de todos os mosquitos e deixa no hospedeiro uma pápula que se torna então pruriginosa, ou seja, começa a eliminar uma secreçãozinha e só vai desaparecer essa picada, né, a marca ali onde o inseto picou e conseguiu retirar o sangue, essa pápulazinha, essa picada só vai desaparecer depois de uma semana, tá? Infelizmente, eu tive a infelicidade de ser atacada por esses mosquitos pólvora na época em que eu fazia meu mestrado. Eu fiz meu mestrado fazendo as coletas no litoral norte de São Paulo, em Ubatuba, então eu trabalhava nos manguezais de Ubatuba, lá eu catava caranguejo e quando a gente estava dentro dos manguezais, muitas vezes a gente era devorado por esses mosquitos pólvora, mesmo a gente usando aquelas calças as leg, né? As meninas sabem, aquelas calças grossas, camiseta de manga comprida e mesmo assim os mosquitos atacavam por cima da roupa, tá? Mas não precisei buscar ajuda médica, mas é terrível a picada do mosquito pólvora.
Uma outra família de insetos dípteros é a família Tabanidae, que inclui as famosas mutucas ou moscas de cavalo. Tá? Essas mutucas, elas também são hematófagos e a importância das mutucas está relacionada também com a transmissão mecânica do vírus causador da anemia infecciosa de equinos. Ela também faz a transmissão mecânica de Trypanosoma equino, que é o protozoário causador do mal das cadeiras em cavalos. E, além disso, ela faz a veiculação de ovos de Dermatobia hominis, o berne, ou seja, ela vai também carregar os ovos da dermatóbia, levando eles então para diversas espécies de, especialmente mamíferos, certo? Essa transmissão mecânica é através do seu corpo, tá? Não é através da picada que ela vai transmitir, por exemplo, o vírus causador da anemia infecciosa de equinos e o Trypanosoma equino. Ela carrega, né, os ovos desses agentes infecciosos aderidos ao corpo, e no momento que elas vão se alimentar de sangue de mamíferos em geral, elas acabam fazendo a transmissão. E além disso, também fazendo a transmissão dos ovos da mosca berneira, né, da Dermatobia hominis. Além disso, as mutucas, elas têm uma ação esfoliadora, elas vão consumir o sangue, e essa ação esfoliadora é causada pela hematofagia das fêmeas, que atacam vorazmente equinos, bovinos, cães e às vezes humanos também, tá? Então, também é comum às vezes seres humanos serem picados pelas mutucas, tá? As mutucas são bem fáceis da gente identificar porque elas têm, né, elas são rosquinhas pequenas e elas têm as asinhas com esse formato triangular, tá? E lá na África, as mutucas, elas também são o hospedeiro intermediário da loa-loa, que é o causador da doença do sono, lá na África, tá? Então, o protozoário, né, o tipo de tripanossoma que causa a doença do sono lá na África, tem como hospedeiro intermediário a famosa mutuca. Bom, falar um pouquinho agora de algumas espécies de moscas. Tá? As moscas, então, também fazem parte da ordem Diptera, da infraordem Muscomorpha. Tá? As moscas, elas possuem uma grande importância biológica e médico-veterinária. Tá? Biológica, porque elas são úteis como polinizadoras, elas são decompositoras de matéria orgânica. Outra importância biológica das moscas é que elas são fonte de alimento para vários animais e, além disso, elas são predadoras de larvas de borboletas e besouros e, portanto, elas são consideradas então como controladoras biológicas, certo? Então, qual a importância biológica das moscas? São polinizadoras, são decompositoras de matéria orgânica, fonte de alimento para diversas espécies de animais e, além disso, são controladoras biológicas, ou seja, no momento em que elas vão se alimentar de larvas de borboletas e besouros, elas estão controlando as populações desses insetos que muitas vezes são danosos, especialmente alguns tipos de plantação, certo? Algumas moscas ainda, elas possuem capacidade de frequentar tanto o ambiente rural quanto o urbano e também o silvestre. Então, elas conseguem transitar por todos os tipos de ambientes. Elas são importantes agentes que incomodam seres humanos e animais, não somente pela deambulação, ou seja, não somente pelo fato delas caminharem sobre o nosso corpo, né? Quem nunca se irritou com as moscas pousando sobre o seu corpo, né? Então a gente sente aquela angústia, né? Aquela irritação quando elas param, né, no nosso corpo. Mas, além disso, elas nos importunam, especialmente pela hematofagia intensa e dolorosa que algumas moscas realizam. Então, algumas moscas, elas também são hematófagas, tá? Além disso, algumas moscas são agentes de miíase, ou seja, as miíases são causadas por infestação de vertebrados vivos
por larvas de moscas que por certo período vão se alimentar de tecidos vivos ou mortos do hospedeiro ou de substâncias corporais líquidas ou do alimento ingerido pelos hospedeiros, certo? Além disso, as moscas são agentes transmissores de diversas espécies de bactérias, vírus, vermes e fungos através da regurgitação alimentar e da veiculação mecânica. Tá? Então, muitas moscas elas são transmissoras de patógenos não através da picada, mas sim pela regurgitação alimentar, às vezes através das suas fezes, ou elas podem transmitir esses agentes infecciosos de maneira mecânica, ou seja, transmitem, levam consigo, né, os ovos, as larvas e os vírus aderidos ao seu corpo e no momento em que elas vão, né, se alimentar ali, elas acabam então fazendo essa transmissão desses agentes patogênicos. Dentro da infraordem Muscomorpha, então nós temos a família Syrphidae, que são moscas que se criam em matéria orgânica em decomposição, ou seja, né, em fezes ou animais mortos. Também ela se desenvolve em lixo ou lama de chiqueiro e frutos podres. Tá? Elas são úteis na polinização das flores e na degradação da matéria orgânica, e a espécie Eristalis temax se cria na lama de chiqueiro e pode raramente causar miíase intestinal no homem. Tá? Então, se a gente ingerir as larvas dessa Eristalis temax, nós corremos o risco de ter uma leve infecção intestinal causada pelas larvas. Essas larvas, às vezes, elas podem estar presentes em algum fruto que a gente vai utilizar para consumo. No momento que a gente se alimenta desse fruto contendo as larvas dessa mosca, nós corremos o risco então de ter uma leve infecção intestinal que é chamada de miíase. Uma outra mosca que acredito que muitos de vocês, a maioria ou todos vocês já devem ter ouvido falar, é a famosa mosca berneira, que é a Dermatobia hominis, que também é um inseto da ordem Diptera, infraordem Muscomorpha, família Cuteribridae. Tá? A Dermatobia hominis, que é a mosca berneira, ela é responsável por miíase primária cutânea nodular, tá? Que é uma infecção, às vezes, que ocorre na pele. A larva de Dermatobia hominis parasita geralmente bovinos, caninos, ovinos e felinos e raramente equinos. Geralmente, então, as fêmeas adultas, elas se aproveitam às vezes de pequenas aberturas, né, de pequenos ferimentos que são expostos nos animais, né, nos bovinos, nos caninos, no homem, ovinos e felinos, e elas aproveitam esses ferimentos para depositar seus ovos. E aí, quando as larvas eclodem, elas vão se alimentar ali nessa região. Então, se alimentando muitas vezes de líquido, até mesmo de tecidos musculares, tá? Então, as larvas, elas vão então se localizar na pele e vão se nutrir desse tecido subcutâneo, tá? Geralmente, as larvas, quando eclodem, elas vão se movimentar através da pele, causando dor, inquietação e irritação. E muitas vezes a presença dessas larvas, né, acabam expondo esses tecidos, e com isso surgem infecções bacterianas secundárias e aí ocorre produção de pus e abscesso. Então, a ferida acaba se tornando muito maior com uma infecção bacteriana secundária, certo? Então, aqui mostrando para vocês, então, ali um berne. Aqui também nós temos, né, um berne numa pele humana, então provavelmente aqui, às vezes até uma picada de um outro inseto, uma picada de mosquito, lesionou um pouquinho, né, causou uma irritação ali na pele, e aí a mosca berneira, ela se aproveitou daquela pequena abertura, depositou seus ovos, e aí os ovos eclodem e as larvas ficam então se alimentando do tecido subcutâneo, tá?
E aqui, né, uma infestação de mosca berneira num animal, né? Acredito que deva ser um bovino, tá? Também acho que depois eu vou colocar lá no Moodle um vídeo mostrando, então, algumas larvas de moscas berneira, né? É muito comum, né, principalmente em pessoas que moram na zona rural ou que trabalham, às vezes acabam, né, pegando, né, o berne, né? Então, às vezes é bem comum pessoas terem berne na cabeça, na região das costas, nas pernas. Isso não quer dizer que a pessoa seja relaxada. Não, às vezes uma pequena lesão que ela tinha ali favorecendo então com que a mosca adulta viesse ali, colocasse seus ovos e aí as larvinhas, né, o berne, se desenvolvesse. Depois, o berne, né, a larva se transforma no adulto, vai sair dali e vai se tornar um adulto. Bom, nós temos também, dentro da ordem Diptera, dentro da infraordem Muscomorpha, uma mosca chamada de Oestrus ovis, que é chamada de mosca nasal das ovelhas, que ela é encontrada então em ovinos e caprinos. Geralmente as fêmeas dessa mosca provocam grande inquietação ao depositarem suas larvas nas narinas de ovinos e caprinos. Então elas depositam os ovos ali na região nasal e aí dos ovos eclodem essas larvas e essas larvas acabam causando então essa inquietação e essa irritação. As larvas migram pelas fossas nasais e causam irritação, surgindo coriza que se torna então purulenta. À medida que as larvas se desenvolvem, os animais então apresentam movimentos bruscos, uma marcha cambaleante, muitos apresentam vertigem, frequentemente os animais caem, apresentam convulsões, ranger de dentes, uma salivação espumosa. Os animais algumas vezes deixam de se alimentar, emagrecem, tornam-se sonolentos e tristes, enfraquecem e morrem. Claro que essas consequências mais graves são em função de um maior número de larvas ocorrendo ali na região nasal desses ovinos e caprinos. Tá? Então, mostrando aqui para vocês uma outra mosca que causa muitos danos, podendo inclusive levar à morte de ovinos e caprinos, que é a Oestrus ovis, chamada de mosca nasal das ovelhas. Nós temos também a Gasterophilus nasalis, que tem como hospedeiros os equinos. As larvas são geralmente parasitas obrigatórios do duodeno e região pilórica. Então, são larvas que vão se desenvolver no interior do corpo dos equinos. Tá? Se o número de larvas for elevado, pode provocar alterações digestivas, o animal emagrece, o animal tem cólica, apresenta prostração, ou seja, o animal fica caído, né, não tem vontade de levantar, e muitas vezes essas larvas acabam perfurando a mucosa do trato digestório dos equinos. Muitas vezes, as moscas adultas, ao se aproximarem dos equinos para depositar suas larvas, causam correria e pânico, fazendo com que alguns equinos possam ter lesões ou fraturas. E a migração da larva pela faringe, esôfago, estômago e piloro causa reação inflamatória local, mas as larvas não vão perfurar esses órgãos, elas apenas vão caminhar, né, vão se locomover até chegar ao intestino ou até a região pilórica. Tá? Então, as moscas elas vão depositar os ovos, as larvas, na verdade, na região oral, né, na boca dos equinos, e depois as larvas é que vão penetrar o trato digestório e causando lesões, então, danos lá no intestino. A Gasterophilus nasalis. Na verdade, né, eu falei na região da boca, mas na verdade também ela deposita essas larvas na região nasal, né, nas narinas dos equinos. Nós temos outra mosca, que é a famosa Lambiolius, que é a Ipelates, que ela possui um hábito alimentar lambedor e ela faz mudanças constantes de hospedeiro, então ela acaba se tornando um sério disseminador de bactérias, vírus e vermes.
pois ela posa e se alimenta constantemente em feridas, nos cantos dos olhos, em órgãos genitais de animais, secreções sudoríparas, ou seja, qualquer líquido que ela encontra nos animais, ela vai utilizar como alimento. Então, se alimenta de líquidos de feridas, nos cantos dos olhos, nos órgãos genitais e secreções sudoríparas, tá? E com isso elas acabam sendo disseminadoras de bactérias, vírus e vermes. Nos humanos, elas são causadoras, são vetores de tracoma, que é uma doença causada por uma bactéria que pode causar cegueira. Ela também é vetor de conjuntivites e também de mamites, que é a inflamação do seio, e também ela pode causar úlceras cutâneas, tá? E uma outra família que eu trouxe aqui de moscas, que é a família Hipobocide, que inclui moscas ectoparasitas de pombos e carneiros, mas não trouxe nenhuma imagem dessas moscas aqui para vocês verem, tá? Então, aqui mostrando então a lambiolhos, que acaba então muitas vezes disseminando bactérias, vírus e vermes, porque ela vai se alimentar, como eu falei, em feridas, cantos nos olhos, órgãos genitais, secreções sudoríparas e com isso, né, causando algumas doenças, sendo vetoras, né, de algumas doenças, especialmente em animais e também nos seres humanos.